Amor e autoridade. Quando duas pessoas estão se relacionando, estabelece-se uma relação de poder, inevitavelmente. É impossível não lidar com poder. O poder é inerente ao ser humano, faz parte da sua estrutura psicológica e ancestral. Os animais estabelecem uma relação de poder entre eles, ao chefe do grupo, há disputa por território, há a luta entre espécies. Logo, o ser humano não foge a esse caminho evolutivo que embute a estruturação do poder, porém com nova feição, com nova modalidade, com uma nova perspectiva. Muitas pessoas assumem uma relação com o poder no sentido de que têm ambição pelo poder, enquanto que outras têm uma relação com o poder de aversão e dizem, não, eu não me meto com o negócio de poder, eu não quero saber negócio de poder. Como se fosse possível não se relacionar com o poder. A relação com o poder, ela embute, portanto, um encontro de pessoas que estabelece um jeito de se relacionar, que pode ser adequado ou disfuncional, que pode ser produtivo ou pode ser conflituoso, dependendo da forma com que as pessoas estão estabelecendo a relação de interação. No campo desse exercício e como decorrência dele, surge, portanto, essa perspectiva da autoridade. A autoridade é a capacidade que alguém tem de poder se colocar em relação ao outro, detendo uma marca de afirmação que se coloca num status de superioridade em relação ao outro. A autoridade, ela pode estar investida de várias significações e pode ter vários matizes quando se reporta a autoridade. Quando, por exemplo, alguém tem uma determinada função hierárquica numa empresa, ela detém uma autoridade sobre os seus descendentes ou sobre os seus subordinados. Um pai, uma mãe que tem os seus filhos tem essa autoridade sobre aqueles que descendem pela filiação. Na igreja, na estratificação hierárquica da igreja, como também no militarismo, nós temos uma autoridade das patentes, dos cargos, que emprestam àquele que exerce o poder uma força de preponderância sobre o outro em razão da estrutura em que ele está alocado. Há várias, portanto, manifestações que sugerem uma autoridade de alguém sobre o outro, dependendo da cultura, o mais velho sobre o mais novo, dependendo da cultura, aquele que detém a realeza, que pertence à realeza ou não, e que tem uma autoridade sobre aquele que está se colocando no compasso da convivência. Genericamente, portanto, a autoridade ela pode estar guindada a fatores funcionais, a fatores culturais, a fatores de natureza psicoemocionais, como, por exemplo, na família dos pais sobre os filhos. Mas é muito importante compreender que esse exercício de poder que a autoridade se vê investida, ela se manifesta também trazendo características que revelam o espírito que se apropria dessa autoridade e faz o exercício desse poder. E ele o pode fazer de uma forma ou de outra, de uma forma fluida ou de uma forma rígida, de uma forma graciosa ou de uma forma muito conflituosa. Quando vemos a figura excelsa de Jesus ao seu tempo, por exemplo, ele, quando sobe ao monte e faz uma fala demorada,
atendendo uma multidão que se aproximava dele e que ficou conhecido como o Sermão do Monte, a Carta Máxima, o Sermão da Montanha, quando ele termina sua fala, aqueles que eram os seus opositores, em ouvindo ele falar no término, consagram que o mestre falava com autoridade. Era um reconhecimento de que aquele homem tinha um poder sobre os outros. Essa autoridade do qual Jesus se via investido era a autoridade moral. Ele estava assentado num poder sobre os outros em função da sua capacidade de amorosidade, através da qual ele exercia o seu poder de influenciação. Um líder absolutamente nato, em função da sua estatura psico-espiritual, que detinha como sendo o espírito guia da terra, o mais perfeito que a terra já lhe ofereceu aos seus habitantes, para lhe servir de norte, para lhe servir de rumo, a figura excelsa de Jesus, veneranda de Jesus, detém essa autoridade que para o Espiritismo ela é muito marcante e muito importante ser considerada, que é efetivamente a autoridade da amorosidade, que empresta uma autoridade moral em cima de uma conduta, de um comportamento que faculta, portanto, uma influência sempre muito positiva, muito adequada. O que faz com que, portanto, possamos ir analisando essa autoridade revestida de amorosidade, calcada sobre a amorosidade, como sendo uma autoridade que deve ser procurada, desejada por qualquer pessoa em qualquer ambiente em que ela se encontra, quer o público ou quer um ambiente particular, religioso ou laico, no qual ela detenha ou não um cargo, uma posição administrativa, ela deve se revestir da autoridade moral, a autoridade amorosa, a fim de que a posição em que ela ocupe, ela possa desempenhar de uma forma adequada. Se ela é, por exemplo, um general ou um capitão sobre o soldado, ele pode exercer isso de uma forma opressora ou não, dependendo de se ele está revestido de algumas características que dão um colorido para a sua autoridade de uma forma humana, de uma forma a estabelecer uma influenciação que não está necessariamente relacionada só ao status, ao cargo, à hierarquia por si mesma, mas é uma autoridade que transcende, porque ela está revestida de um comportamento que se coloca eticamente em relação ao outro, moralmente em relação ao outro, que lhe enseja, portanto, uma atitude que está para além do cargo. Assim, a figura excelsa de Jesus é o nosso protótipo. Assim, no exercício da autoridade, nós podemos ter duas formas, pelo menos habituais, de manifestação desse poder em que a autoridade está revestida de uma forma indesejável. Ou habitualmente, quando ela se forma de forma sistemática, se coloca de forma sistemática, não é desejável. Uma é a autoridade autoritária. Quando eu exerço um amor com uma força de opressão, de um poder que vai para além das medidas da razoabilidade, detendo um cargo ou não, numa relação na rua, numa relação dentro de um ônibus, de um metrô, eu posso exercer uma autoridade autoritária, reivindicando, por exemplo, um direito e fazê-la de uma forma opressiva, agressiva, humilhante. Quando eu me habituo a exercer o poder com essa característica, habitualmente eu estou compensando uma fragilidade interna, uma insegurança interior. Todo déspota é alguém internamente inquieto, inseguro,
que tem receio do enfrentamento e por isso ele se arma de uma agressividade tirânica para, em relação ao outro, se afirmar. É uma estratégia de compensação psicológica. É uma armadura da qual ele se reveste para se colocar em relação ao outro numa tentativa de ocultar inconscientemente de que ele é uma pessoa muito vulnerável. Habitualmente, essa posição, esse comportamento, ele traduz, portanto, algo internamente que está no campo da insegurança, da vulnerabilidade, mas se manifesta inconscientemente. A pessoa não se dá conta de que ela é despótica em razão dessa fragilidade interna. É muito comum o déspota, quando se vê destituído do seu poder despótico, ele ficar absolutamente sem eira nem beiras, como se costuma dizer, e assume posições, às vezes, dramáticas, como Hitler, por exemplo, que despoticamente parecia ter tanto poder adequado, tanta coragem, tanta firmeza, quando se viu dominado, se suicidou. Todo déspota é um fraco. Todo tirânico é alguém que traz dentro de si conflitos psicológicos graves. Por isso, o exercício de uma autoridade que humilha, que oprime, que deprime o outro, que castra o outro, valendo-se ou não de um cargo, de uma posição social, seja da realeza, seja no processo hierárquico de uma instituição militaresca, quando a pessoa faz isso, ela o faz de uma forma a revelar de que há na relação problemas e de que ela projeta-se nessa relação os seus problemas internos, nesse mecanismo compensatório interior que pode servir por um tempo, mas é precário. De outra forma, o jeito de compensar essa desestruturação interna, algumas pessoas, e talvez um número expressivo, não vá para o caminho da opressão, mas vá para o caminho da subserviência. É alguém que assume uma postura de abrir mão do exercício do poder, do enfrentamento. Sai de uma postura autocrática para uma postura abdicrata, ou seja, não exerce poder, deixa que o outro faça o exercício de domínio e se submete cegamente, docilmente, como se concordasse com tudo. Na verdade, isso também não é uma atitude que possa representar virtude. Não está revestido de amorosidade. É uma postura que traduz efetivamente um grau de insegurança interna. Como a pessoa não consegue fazer o enfrentamento, ela cede. E faz parecer de que ela concorda, na verdade, naquele comportamento há muito ódio, há muita agressividade, há muita irritação, há muita mágoa que está bloqueada por um mecanismo de defesa de subserviência, de escravização, entre aspas, espontânea. É porque a pessoa não consegue fazer o enfrentamento e com isso ela se coloca ao lado do opressor ou de quem ou a quem ela deve obedecer, de uma forma a fazê-lo submissamente, docilmente. São posições, essa segunda posição igualmente como a primeira, são atitudes que declinam posturas internas de conflitos e que estão manifestas de forma inconsciente, traduzindo a necessidade da pessoa rever o exercício do seu poder do campo da autoridade, abrindo mão de qualquer atitude de autoridade. Às vezes vemos mães em casa ou pai que abrem mão do poder sobre os filhos, um poder hierárquico importante para ser exercido. E os filhos fazem dele ou dela gatos-sapatos. E o lar se transforma numa verdadeira zorra. Imagine, por exemplo, um tenente que não tenha autoridade sobre aquele que tem a patente que se segue. Ele naturalmente vai subverter a ordem do quartel. E se ninguém obedecer ao general, o exército não funciona, porque ele funciona dentro de uma hierarquia, dentro dessa conformação. Por isso, é muito importante que alguém que detenha uma função de supervisor ou, por exemplo, de gerente sobre o seu subordinado exerça a autoridade.
Se essa pessoa não consegue assumir esse cargo, quase sempre ela é engolida na hierarquia funcional de uma empresa, pública ou privada, e essa pessoa, então, não exerce a sua função porque ela não sabe lançar mão daquele papel de poder, porque ela é alguém que não sabe colocar-se na relação com o outro, exercendo a sua influenciação, o seu poder. Ela abre mão e se coloca submisso e subverte as relações que precisam de uma hierarquia numa empresa, por exemplo, e tudo ali se torna mais confuso, mais difícil, mais complicado. Essas duas manifestações são formas inadequadas do exercício do poder. Todas duas revelam almas que não se amam, espíritos que estamos precisando nos olharmos e trazermos essas características. E precisamos estar muito atentos, porque tanto uma quanto outra são posições extremadas e que nos comprometem nos ambientes onde nós nos movimentamos. Do lar a uma atitude de um servidor público, num grupo religioso, a uma escola. E abrimos mão do exercício da autoridade, que por si mesma fica comprometido em função daquele que a exerce ou demasiadamente, rigidamente, com muita força, ou daquele que é tão laço, tão permissivo, que não consegue se colocar no mundo. Então, como fazermos uma autoridade adequada? Vejamos então como é que podemos fazer isso no nosso próximo bloco. Portanto, o Espiritismo pode nos ajudar a entender o exercício da autoridade quando evoca a figura singular de Jesus, convocando-nos para um exercício de uma autoridade aonde estivermos, em relação aos outros, revestida de uma amorosidade, que nos distancie das polaridades do autocrata e do abdicrata, e que nos coloque numa posição de equanimidade, numa posição democrática, num grupo onde nós precisamos exercê-la adequadamente, um grupo de amigos, por exemplo, um grupo social no qual nós fazemos parte, onde a opinião de todos precisam ser consideradas. O exercício da autoridade, quando revestida do amor, em qualquer circunstância, faz-se de uma forma ecológica, ou seja, se é um pai, ele tem uma mãe, ela tem o papel social de autoridade sobre o filho e ele deve exercê-lo de uma forma adequada. Mas para exercer essa autoridade não precisa pegar forte, ser autoritário, ser despótico. Tampouco abrir mão dela a título de querer ouvir a todos e querer que todos partilhem e compartilhem, abrir mão desse papel de pai e de mãe. Ele pode exercê-lo e deve exercê-lo com amorosidade. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe. E embute nisso a necessidade de um respeito a uma hierarquia dentro do lar, absolutamente necessário no processo da educação e do bom funcionamento do lar. Se os filhos se colocam com o mesmo poder, entre aspas, de voto dentro de casa, corremos o risco de subverter, em nome de uma democracia, essa instância doméstica. Porque o filho pode dizer a opinião e os pais devem considerá-lo. No entanto, os pais é que devem, revestido do poder que eles detêm, tomar as decisões cabíveis de conformidade com a idade do filho. 2 filhos, um de 4 e um de 5, não têm a capacidade de decidir, porque são 3 filhos, 3 fazem uma escolha, por exemplo, por não ir à escola, e o pai e a mãe seriam votos vencidos, porque desejariam levar os filhos à escola, mas 3 disseram que não querem ir para a escola. É uma democracia, portanto, doméstica, que não funciona, porque há uma autoridade estabelecida que deve ser exercida adequadamente e os pais consideram a opinião dos filhos, no entanto, fazem prevalecer as funções que lhes competem de gerenciar, encaminhar, proteger, cuidar dos seus filhos, porque esse é o papel deles. Ouve os filhos e são capazes, por exemplo, de ceder quando
para a praça ou para o cinema. Consulta os filhos. E nesse ponto, nessa instância, o voto dos filhos, nesse momento, poderá prevalecer. 2 querem ir para a praça, ou os 3 querem ir para a praça. Os pais querem ir para o cinema. Mas os 3 filhos querem ir para a praça. E os pais podem cederem porque faz sentido ceder naquele momento. Mas faz sentido porque será o melhor para os filhos. E os pais, considerando a idade dos filhos, vão fazer essa análise, mantendo a autoridade, cedem para fazer o atendimento dos filhos, da maioria, dos 3, sem que isso comprometa a sua autoridade e sem que isso subverta a sua autoridade. No mesmo sentido, se dá numa instância pública. Um dirigente de uma instituição religiosa, ele exerce o seu papel de presidente, por exemplo, da instituição, sem precisar oprimir o funcionário ou o outro parceiro de trabalho que tenha um cargo aquém. Ele vai estar investido da presidência, que lhe imputa responsabilidades atribuídas, por exemplo, pela uma Assembleia Geral que o guindou a essa posição. Ele terá que responder, ou de uma associação que lhe colocou nessa posição. A sua atitude terá repercussões importantes. E ele está naquele cargo porque ele está habilitado a estar naquele cargo. Então ele fará mão do uso daquele cargo e poderá fazê-lo de uma forma autoritária, poderá fazê-lo de uma forma abdicrata, submissa, ou poderá fazê-lo de uma forma adequada, moral, amorosa, valendo-se da sua função, mas sem que essa função lhe autorize a ser déspota, porque ele é o presidente, porque ele é o que manda, como um pai em relação ao filho, e assim sucessivamente. Portanto, o Espiritismo nos ajuda no exercício da autoridade, quando de um relacionamento a 2, por exemplo, conjugal, aonde um e outro discutem a relação e trabalham no exercício de poder de uma forma a poder encontrar conciliações, ou que um cede hoje ou não cede amanhã em função dessa ou daquela necessidade. Esse casal que vai mantendo essa relação nessa perspectiva está no exercício de poder e de autoridade, cada um sem passar por cima do outro e sem se violentar, de uma forma muito adequada. Aliás, quem detém a amorosidade bem cravada sabe, no exercício da sua autoridade, em alguns momentos pontuais, até fazer um exercício autoritário quando for necessário. Se estiver pegando fogo, por exemplo, no prédio, ninguém vai consultar os familiares se eles querem sair naquele momento ou daqui a 5, 10 minutos. O pai, a mãe ou qualquer pessoa que ali esteja, por exemplo, haverá de fazer um exercício de uma autoridade e não deixará que ninguém seja consultado. Levará todos eles para fora do prédio. Uma atitude autoritária, mas salvacionista, pontual. A pessoa não é autoritária, mas aquela atitude precisou sê-lo. Como alguém que esteja num assalto, por exemplo, pode se submeter ao assaltante, mesmo abrindo mão do seu direito, para não levar uma bala. É um exercício da abdicação, da abertura, do exercício do poder de influenciação sobre o outro, quando você se coloca submisso ao outro, porque aquela circunstância assim o exige. Não é alguém que se coloca subservientemente a todo mundo, mas se colocou naquela posição em relação ao assaltante, porque naquela circunstância é a posição mais adequada. Por isso, a autoridade centrada no amor e na perspectiva de uma moral bem centrada nos habilita a seguir nos passos de Jesus para um exercício de uma influenciação que será sempre positiva em relação ao outro, em relação ao grupo social, em relação à administração pública e, sobretudo, em relação a si mesmo.